Esse é o podcast, nosso orgulho. Venha conhecer o Bora Fazer Barulho. Emerson Gomes, eu sempre procuro valorizar as pessoas que me em contato. Participe e acredite, deixe um comentário. Tem muita coisa, mano, pra contar. Você também pode acreditar. Pode acreditar. Salve, meu bando! Hoje a gente está com um episódio especial aqui. Vamos conversar um pouco sobre a segurança da população mediante aos acontecimentos que está acontecendo na nossa região aqui. O Marcelo está aqui comigo. Hoje a gente vai falar um pouco mais sério sobre esse tema. E a nossa intenção é esclarecer e tirar algumas dúvidas que a população pode ter. Para conversar com a gente hoje, a gente tem aqui o Thiago Rommel, que é policial militar. Tudo bem, Thiago? Tudo bem. Bom dia. Obrigado por ter aceitado conversar com a gente aí, esclarecer um pouco das dúvidas, né? E respostas certas, né? Que a gente não tem dúvida da fonte. Que no momento que a gente está vivendo agora, a gente vê muitas informações que não são verídicas, né? E muitas suposições. E às vezes as pessoas postam teorias de achismo delas como se fossem fatos verídicos. Verdadeiras fake news, né? Tá cheio de fake news e sensacionalismo. Mas muitas vezes as pessoas nem pensam que estão fazendo fake news. Elas acreditam naquela verdade que está na cabeça delas, né? Mas agora aqui a gente quer esclarecer algumas coisas contigo. Perfeito. Primeiramente, eu vou te perguntar aqui o que a Polícia Militar está fazendo para garantir a segurança das pessoas que estão deixando as suas casas. Bom, primeiramente, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, né? Gostaria de estar aqui numa situação um pouco mais agradável, né? Mas infelizmente a gente está passando por este momento de crise. Então, o que está acontecendo, né? Com a calamidade pública que se instalou, né? Uma verdadeira crise. Todos os órgãos de segurança pública e também os órgãos governamentais estão envolvidos na proteção da sociedade, né? E tentando diminuir os efeitos deste colapso que se assolou no estado do Rio Grande do Sul. Por sua vez, a Polícia Militar, né, tem reforçado a segurança pública, né, dentro das áreas de risco, não esquecendo o restante da cidade, mas principalmente nas áreas de risco está sim sendo feito um reforço no patrulhamento, né, com o intuito de coibir crimes, né? Furtos, roubos. Os bairros que foram evacuados tá tendo a ronda da... Sim. Na verdade, a área está toda mapeada, né? Locais onde se entende que há um risco iminente de prática de furto, principalmente nas casas que foram evacuadas, sim, com certeza. A Polícia Militar está atuando na forma de prevenção e também repressão, se for o caso, nessas situações onde possa vir a ocorrer crimes. Entendi. Como é que está sendo esse patrulhamento? É 24 horas? É mais na parte da noite? Como é que está sendo? O patrulhamento é 24 horas. É perceptível, inclusive, né? Falando como cidadão, é perceptível. Eu já vi também. O número até expressivo de viaturas circulando na cidade, principalmente nas áreas onde está conflagrado, né? Esse cenário de crise, de risco, e onde muitas pessoas acabaram por evacuar as suas casas, né, em questão de recomendações da prefeitura, justamente para evitar um prejuízo maior, né, um prejuízo de perda de vidas, né? Que é o maior prejuízo de todos, né? Exatamente. Nosso maior patrimônio é a vida, né? Então a gente tem que garantir. E aproveitando, gostaria de deixar aqui a minha opinião como cidadão, primeiramente, né, como estudioso que sou na área do direito e também da segurança pública, que as pessoas têm que acreditar naquilo que está sendo apresentado pela Prefeitura Municipal, sem fazer viés político, sem levantar bandeira ideológica, mas sim falando sobre fatos, né? Os fatos são que a Prefeitura está fazendo tudo que está dentro do seu alcance nas questões preventivas. Está construindo diques, está reforçando diques. Isso é uma coisa muito importante. As pessoas não estão tendo noção do risco iminente que a cidade passa. Não só a cidade, não, o estado em si, mas a região sul. Neste momento em que os problemas começam a diminuir na região metropolitana e começam a vir para a região sul. Então é importante acreditar, é importante ter confiabilidade nos órgãos públicos, né?
como eu disse, sem questões ideológicas. A gente vê hoje, como estávamos conversando aqui nos bastidores, a questão do fake news, né? Então, muitas pessoas, algumas de má fé, porque infelizmente nós temos pessoas que se dedicam a isso, e outras por oportunismo mesmo, querendo alguma vantagem direta ou indireta, acabam disseminando esse caos. Só para ganhar visualização. Exatamente. E tem uma parte, desculpa interromper, e tem uma parte também, é pequena, mas é que tem pouco conhecimento e que na realidade acha que é uma informação e passa adiante. Eu acho que isso também seria importante falar para as pessoas, não repassem qualquer coisa, porque muitas vezes a pessoa até não age de má fé e não age nem para... São pessoas normais, comuns, trabalhadores, mas elas têm a ideia, vou passar isso que vai ajudar. Não, vai prejudicar. Então, exatamente, recebam aquilo que vocês acham, acreditem ou não, mas não repassem adiante sem ter uma informação coerente, correto, Thiago? Correto. O nosso grande problema hoje ao mesmo tempo em que a internet é muito boa, né, nos traz muitas ações assertivas, nos possibilita a comunicação com pessoas do outro lado do mundo. Ao mesmo tempo que a internet tem esse lado bom, também infelizmente tem um lado ruim, né? Que é a disseminação de informações falsas, as fake news, né, de forma muito rápida, né? A gente dá um clique aqui, a informação se espalha e infelizmente, né, nós aqui como, digamos assim, como pessoas que trabalham com a informação, com conteúdo, gerando conteúdo, né, nós percebemos que às vezes nós montamos um material com o intuito de alcançar um grupo de pessoas, uma corrente do bem, por exemplo. Exato. E nós não temos um alcance desejado. Por quê? Não é um conteúdo interessante para um grupo da sociedade. Mas agora, se tu fizer uma publicação de algo negativo, uma mentira, uma tragédia, um exemplo claro, né? Uma tragédia, que é o que eu citei agora. Ou editar, disfarçar um vídeo. Exatamente. Que muito é feito filmar uma isso. aposta e dizer que está imundando os dicas. Exatamente. Como já aconteceu em outros casos, né? Vídeos antigos voltam a surgir, falas antigas, remetendo uma crise que não está acontecendo. Por exemplo, tá tudo embaixo d'água no Laranjal. A água está subindo, mas não como já teve em outras oportunidades. Eu vi um vídeo que dizia assim, olha como está a praia. E aí estava cheia. Aí dava a entender que era a praia do Laranjal. Aí quem conhece sabia que era a praia de São Lourenço. Exatamente. Então tem tudo isso, né? Essa velocidade que a informação hoje corre nas redes sociais é muito prejudicial nesse momento de crise, porque a nível de segurança pública, né? O Comando-Geral da Brigada Militar, o chefe da Polícia Civil, estão a todo momento fazendo vídeos informando a população de que tais fatos são mentirosos. Se nós formos analisar em pleno 2024, numa cena catastrófica que nós estamos passando, além de tudo, além das preocupações que as entidades e os governantes têm, desculpa, de mostrar o trabalho que está sendo feito, também tem que perder tempo mostrando que é falta ou fake, né? Então é triste de ver isso. A perda de tempo. A perda de tempo que fazer isso. De ter que estar buscando uma comprovação e mostrar que não é uma verdade, né? Então, um exemplo claro aqui, Canoas, né? Trabalhei lá, conheço bem a região. Surgiram no início várias informações de que a Polícia Militar estava proibindo os voluntários de entrar na água para fazer resgate. O cara não deixou entrar com jet ski, não deixou entrar com bote, e aquilo ali já virou uma onda de ataques à instituição, a Brigada Militar, que estavam fazendo desserviço à sociedade, que tinha tantos voluntários e não estavam conseguindo acessar o local. E, na verdade, o que aconteceu foi uma simples triagem, que quem faz a gestão da crise é o comandante, alguém que está, digamos assim, no meio militar, o mais antigo está ali, que vai fazer essa gestão da crise. E tem que ter essa triagem. A triagem ela tem que ser feita. Não pode chegar o Emerson lá, que não sabe nadar, que não tem equipamento de salvatagem, eu vou entrar na água para salvar. Mas eu tenho dinheiro, eu tenho jet ski e eu vou entrar. Sim. Tu ter um jet ski por si só não te dá
autonomia e não te dá a competência de entrar na água e fazer um resgate. É totalmente diferente. Tu pode virar uma vítima. Exatamente, Assim, essa é a questão. É bom colocar isso assim como, mas eu tô acostumando a andar de jet ski, de lancha, a passeio. Não numa zona de, vamos dizer assim, de guerra, de crise, com correnteza, com coisas submersas. Tu tá acostumado a andar na praia ali, dando uma banda, a verdadeira banda. Passeio. Senão tu pode virar uma vítima sem resgatado. Ou pior, ou pode ocasionar uma vítima. Daqui a pouco alguém que vai ser salvo, tu pode acabar prejudicando ainda mais aquela pessoa. Exatamente. Né? Deixar claro aqui que é extremamente importante a atuação dos voluntários, né? E se não fosse os voluntários, com certeza a situação tá fazendo uma grande diferença. Pior. Né? Os voluntários fazem sim uma diferença. É somente, eu trago essa fala só para esclarecer por mais um ponto que não precisaria um comandante vir para a imprensa para desmentir uma história que não existiu. A triagem ela tem que ser feita, né? Por exemplo, no gerenciamento de crise tem alguns princípios ali e um deles é conter a crise. O que quer dizer isso? Eu não posso chegar no cenário de crise e permitir que mais pessoas façam parte da crise. Se coloquem em risco. Então, por isso necessário uma triagem, por isso necessário... Chegou o Emerson lá com seu jet ski ou com bote. Emerson, tu tá com o teu equipamento de salvatagem? Porque estavam chegando pessoas lá somente com bote, sem colete, sem boias, sem qualquer tipo de instrumento de salvatagem que pudesse ser utilizado para ele mesmo numa situação de necessidade. Porque uma coisa, como tu bem falou, é eu estar andando de jet ski ou de bote, de lancha, numa área tranquila que eu estou acostumado, Canal São Gonçalo, uma lagoa, na Praia do Laranjal. E a passeio, né? E a passeio, estou ali sem estresse. O que as pessoas não compreendem, muitas vezes, é que tu agir num cenário natural, onde tu não está estressado, onde não é um cenário colapsado. Não há risco. Não há risco, choque elétrico, por exemplo, né? E tu estar numa zona totalmente colapsada, que foi o caso de Canoas, Porto Alegre e outras tantas regiões, né? Onde tu não sabe o que tem embaixo da água. Tu não sabe se tu está passando por cima, por exemplo, né? Uma rede elétrica. Uma rede elétrica. Daqui a pouco, numa subestação, por exemplo, o caso de Mussum. Ano passado eu estive em Mussum lá como voluntário. Mussum, Roca Salles, naquela região do Vale do Taquari. E digo para vocês, é um cenário de guerra. Um cenário de guerra. E aí tu imagina tu estar lá sem preparo, sem conhecimento, sendo um voluntário, tudo bem, mas sem um acompanhamento, sem constar. Então o trabalho ele tem que ser coeso. O voluntário ele tem que estar lá com certeza, e volto a afirmar aqui, é de extrema importância o voluntariado, mas é preciso sim, no mínimo, ter um pouco de conhecimento e também aconselhar-se com quem está lá e com quem conhece a área e quem conhece os riscos, por exemplo, de um choque elétrico. Porque nesses cenários, né, geralmente a rede elétrica permanece ligada até que chegue a CE, ou seja, Equatorial, para fazer o desligamento das redes, é risco iminente de choque. Então são vários fatores que por si só justificam essa triagem que é necessária. Mas só para fechar, é triste ver que pessoas aproveitam deste momento para já sair disseminando informações falsas. Na realidade, desinformação, né? Essa é a palavra certa. Exatamente. Fazendo ataques a instituições, porque o exército não fez isso. Por exemplo, eu vi um vídeo de um camarada lá revoltado porque os caras estavam comendo, estavam tomando água. Pelo amor de Deus. É um ser humano, né? Então, só para esclarecer, a polícia não está impedindo voluntários. Ela está separando as pessoas que não têm a mínima condição de se manter a salvo, querer entrar para salvar outras. Exatamente. Não há impedimento. Pelo contrário. É o serviço voluntário de extrema importância. Repito. É sim feito uma triagem, né? Naquele caso específico de Canoas, eu trouxe como exemplo, né? Sim. Foi feita uma triagem, mas já se disseminou uma informação falsa que a polícia militar estaria pedindo arraiz para quem estava com as embarcações. Em nenhum momento foi feito isso. Só que gerou um pânico e já gera uma revolta e fica aquela conversa paralela onde fica um ataque à instituição. E tomou uma proporção muito grande. Imagina tu entrar de jet ski num lugar sem colete. É uma imprudência enorme. Então, Thiago, falando assim para as pessoas mais diretamente, que eu gosto de falar o vocabulário para as pessoas entenderem, herói é só no cinema. Existem sim heróis policiais,
pessoas com treinamento, às vezes que não são da polícia, que não são de uma instituição, voluntariado, que essa corrente, sim, é um heroísmo e ajuda muita gente. Agora, não existe, eu vou entrar lá, eu vou fazer, eu vou acontecer, e muitas vezes tu nem tá preparado para aquilo. Então, assim, cada um faz. Se tu sabe produzir alimento, vai pra cozinha, vai ajudar no abrigo. Eu tenho um jet ski, eu tenho um barco, entrega pro Thiago, uma pessoa preparada, toma aqui, usa meu equipamento, salva a vida. Boa. Isso é o correto a se fazer, entendeu? Então, eu tenho, como é que eu posso ajudar? Tu tem que ver no que tu pode ajudar. E não tá querer mais fazer... qualificado, né? Exatamente, não querer fazer coisas. Eu entendo de informática, vai lá na sala do quartel, lá, eu posso ajudar com TI, eu posso ajudar com equipamento. Então, olha, diversas formas tu pode ajudar, correto, Thiago? Um outro problema também que estava tendo, né, e que a gente até está tentando orientar os colegas aqui, é em áreas de resgate, que está tendo resgate, não voar com drone, né? Porque Exatamente. isso atrapalha também as aeronaves, né? Pode ocasionar um acidente grave, né, e prejudicar muita gente. Bem lembrado, né? Até inclusive já foi feito, vocês mesmos aqui já fizeram esse pedido, né? E a gente vai compartilhando, né? Porque é importante o pessoal ter a ciência de que não é o momento para buscar uma imagem, como se diz... Curiosidade, né? Por curiosidade ali, eu quero buscar uma imagem que vai ser um furo. Uma imagem exclusiva, não é o momento. Furo de reportagem. Furo de reportagem, não é o momento, né? Isso tem que ser deixado para profissionais, né? Como um pedido ali de uma tenente, né? De uma instituição que eu não vou recordar agora qual, e ela fez um pedido, né? Um apelo para a população não levantar drones nas áreas onde está ocorrendo os resgates, né? O risco iminente de acidente, né? Com uma aeronave. Imagina uma tragédia, derrubar uma aeronave sem contar o custo que é uma aeronave, né? Quantas pessoas precisam daquela aeronave? Exatamente. Por um simples, digamos, capricho de uma pessoa que quer, naquele momento inoportuno, fazer imagens sem a devida autorização e sem o devido cuidado, né? Que é importante deixar claro. E as pessoas não pensam. Aí muitos, eu vejo informações e coisas, muito pensam assim, mas olha lá, tem um drone voando. Cara, aquele drone daqui a pouco é da Polícia Militar, realmente mapeando aquela área, vendo o que pode ser feito. Não é porque aquele drone... Daqui a pouco aquele drone é específico, foi levantado para mapear, para ver regiões que nós não fomos ainda, que ninguém esteve, como entendeu? está acontecendo agora com o comitê de crise, né? Eles estão usando o drone para mapear as zonas de risco. Então, tem um motivo por que aquele drone está no ar. Não basta simplesmente, eu tenho um drone, eu quero ajudar... Procura as pessoas que estão trabalhando. Eu tenho um drone, eu posso ajudar. Aí sim, aí provavelmente alguém vai te decidir, bom, tu é apto, tu tem essa habilidade? Tenho. Então tu vai fazer isso e isso. Aí tu usa o drone. Ou espera passar, né? Espera para não ter mais resgate. Não, eu digo, mas no intuito de ajudar, isso é importante, entendeu? Eu tenho um drone, eu sei pilotar, eu sei fazer, eu quero... Então procura a instituição, vai lá, eu vou me disponibilizar a isso. Que eles vão te orientar e com certeza, eu duvido que eles não vão querer utilizar. Vão, sim, mas de forma correta. Principalmente a questão do... eu seria mais um voluntário, né? Mas cabe ressaltar também que para fazer a pilotagem de drone também tem que ter registro, né? Sim. Tem que ter a habilitação, tem que saber fazer o voo com a aeronave não tripulada. Só que, infelizmente, a gente volta lá no início, né? Que a gente estava conversando nos bastidores, né? Acho que a grande falta de sensatez da nossa sociedade acaba gerando esse tipo de problema. Entre tantos, né, como eu citei ali, entre tantos problemas que tem que ser feito pelo gabinete de crise, tem esses outros fatores, digamos, menores, mas que causam risco grande para a sociedade. Como um exemplo, derrubar uma aeronave com drone. Imagina só a fortuna que é uma aeronave para repor uma aeronave. Então é um sistema que está totalmente colapsado. Tudo aquilo que não for positivo, que não for realmente algo que possa contribuir efetivamente, é transtorno. Então são vários incêndios que a instituição tem que estar pagando. Se tu quer ajudar, tu pode procurar o povo, na realidade, né? Porque a instituição, a maioria dos valores, das verbas, vem de impostos que quem paga... Então, tu mesmo está te prejudicando. A pessoa mesmo está se prejudicando. Todos nós, né? Porque todos nós pagamos imposto. Então, tu derruba uma aeronave que poderia ajudar e, enfim... Tu mesmo vai ter que acabar arcando com esse custo, porque ela vai ter que voltar. Claro, com certeza. Mas para fechar esse ponto, então, tem que ter organização. Tem que ter, sem dúvida. E quem quer ajudar, procura quem está à frente da organização. Exatamente. Tá. Toda instituição, né, seja ela qual for, ela tem os seus
comandante, chefe. Por exemplo, a Brigada Militar tem o comandante-geral, a Polícia Civil tem o chefe da Polícia Civil, e assim sucessivamente. Então, nada é feito de forma desorganizada, pelo contrário, se busca sempre uma organização. E no caso da crise que se instalou, né, esse colapso, existe o que é chamado de gerenciamento de crise. Então tem aqueles, os responsáveis pelas devidas instituições que estão fazendo parte do gabinete de crise. A prefeita faz parte do gabinete de crise, o comandante regional faz parte do gabinete de crise. Então essas pessoas passam horas todos os dias pensando, debatendo, agindo sobre números, agindo sobre estatísticas e sobre resultados, buscando sempre diminuir riscos. Muito importante isso. E muitas vezes com experientes, né? Com experiência, exatamente. E aí nós vemos pessoas às vezes dizendo assim, mas aconteceu tal coisa, não estão fazendo nada. Não, estão pensando como resolver aquele problema sem criar outro. Porque isso é muito importante se falar, que é o que tu tá dizendo, traduzindo bem fácil. Cara, não é... Muitas vezes tu tá parado observando uma situação, vamos dizer, as pessoas que estão responsáveis daquilo ali, mas eles não estão parados. Eles estão tentando achar uma solução viável e que não ocasione mais, vamos dizer, riscos, mais colapsos, enfim. Então não é... Eu fico indignado quando as pessoas... mas lá tem tal QG, tem tal coisa, tem tal... Não estão fazendo nada. Não, cara. Os caras estão pensando, estão estudando a maneira correta de fazer aquilo ali. Exatamente. Atualmente eu estou fazendo o trabalho na Polícia Ambiental, né? Trabalho na Patran, né? Já faz alguns meses. E só um fato, trazendo um fato aqui, não é nem como policial, é como cidadão, tá? Um cidadão sensato que sempre busca pensar no que vai fazer, pensar na forma de ajudar o outro, né? Enfim, sempre acho que talvez pela minha fixação ao direito, eu sempre tento agir dentro da legalidade e as minhas condutas são baseadas através da legalidade sempre. Para não deixar margem de erro. Exatamente. E sempre buscando fazer aquilo que é mais assertivo possível. Somos os seres humanos, somos passíveis de erro, mas eu sempre tento me balizar pelo que é correto. Bom, um exemplo quadrado, né? Lá no quadrado, a prefeitura iniciou um trabalho de construção de um dique. As primeiras horas em que estava lá o pessoal do Exército, o pessoal da prefeitura levando o aterro para lá, começaram a construção daquele dique, é só olhar nas redes sociais quantas pessoas fizeram publicação, estavam lá gravando vídeo. Ironia, críticas, muitas críticas infundadas, sem conhecimento, sem embasamento. Bom, é como eu disse agora há pouco. Alguém está pensando, várias pessoas, engenharia, engenheiro hidrográfico, enfim, várias pessoas estão estudando formas de prevenção. Algumas medidas que vão ser preventivas se ocorrer o alagamento naquela região. Um exemplo que eu estou trazendo aqui, porque eu quero parafrasear Mário Sérgio Cortella. Eu sei que talvez possa soar um pouco de forma dura o que eu vou falar, mas Mário Sérgio Cortella diz o quê? Que a internet deu voz aos ignorantes. E eu trato, né, como referência isso porque a pessoa que vai e faz uma crítica é um trabalho preventivo da prefeitura. Começou o trabalho e já estavam lá fotografando, fazendo vídeo, debochando da prefeita. Volto a falar nada político aqui. Eu estou fazendo uma fala de construção crítica e eu acho que as pessoas têm que pensar um pouco mais antes de simplesmente chegar lá. Ali o Emerson, o Marcito lá, vamos fazer uma sacanagem, tirar uma foto, já começa a denigrir uma pessoa e volto a falar sobre os fake news também, né? E fizeram várias críticas em relação ao que estava sendo feito, mas era o início. É um trabalho preventivo. Já fizeram terrorismo, porque isso aqui não para nada, uma pista de stump cross. 30 centímetros. Enfim, hoje, se você chegar lá, vocês vão ver o trabalho que foi concluído, né? Digamos assim, é mais uma barreira tentando proteger os moradores da região. Assim como a Estrada do Engenho, por exemplo, ontem deu início já a vazão de água ali, através das bombas que foram instaladas ali, o dique foi reforçado, então são medidas preventivas. Algumas de maior efetivo, outras de menos efetivo. Exatamente. Mas alguma coisa vai dar certo?
Ninguém sabe. Exato. Tem que tentar. Mas Isso é está muito sendo importante. feito. Está sendo feito, né? Então, é como disse, eu acho que a gente tem que pensar, as pessoas, né? O cidadão, aquela pessoa que não tem tanto conhecimento como tu citou, tem que buscar se informar um pouco antes de já sair fazendo críticas, sair divulgando informações que não sabe se é fato, se não é fato. Achômetro, muitas vezes. O achômetro. Ah, o cara acordou hoje, não, hoje que nem o que aconteceu ontem. Ontem o dia estava bonito. Ah, Vai secar tudo. olha só, fizeram um fiasco, evacuaram a área. Olha aí o dia que tá. Complicado. São né? questões preventivas. Aí Mas tá tu sabe que tudo isso, demonstrando isso que aí, eu acho que até as fake news atrapalharam, porque primeiro Claro. estavam dizendo que vai dar enchente segunda, aí depois passa pra quarta, depois passa pra quinta. Aí isso não vai acontecendo, as pessoas vão perdendo a credibilidade. Só que muitas vezes não tinha alerta que ia acontecer naquele E dia. na mesmo. realidade também, a prevenção não tem como dizer assim, ó, amanhã às 4:05 da tarde vai acontecer. Não existe não essa existe, forma, não correto, existe, Thiago? exatamente. Não tem como prever isso. natureza Que hora, de que forma, chega qual a perto. quantidade, assim, foi construído. Poderia ser construído, sei lá, eu não tenho instrução de engenharia, mas de 5 metros. Se a água vir com 8, não vai adiantar, Exatamente. entendeu? Então, são E medidas se não vier, para que bom. precaver, para tentar diminuir, vamos dizer assim, as proporções do que pode acontecer. Porque nada, ainda mais em relação, vamos dizer assim, à mãe natureza, nada tem uma certeza de segurança total. Absolutamente nada. Se trabalha para ter e possibilitar a maior segurança possível. nós trabalhamos, né? Me incluo nesse cenário, mas hoje tudo é através de projeções. Está se projetando que pode vir a ocorrer. O pior cenário. No pior cenário. Então não tem como ter certeza, não é uma ciência exata, né? Não é A gente matemática. exatamente, a gente não está tratando de matemática, a gente está falando de natureza e se faz projeções sobre aquilo que pode vir a acontecer. E aqui eu gostaria de deixar registrado meu sentimento de reconhecimento à prefeitura, porque está fazendo sim um bom trabalho na questão de prevenção, muito embora haja as críticas que algumas são aceitáveis, outras não, né? Às vezes é criticar por criticar, mas o trabalho está sendo feito, então a gente tem que pensar que pode sim vir a ocorrer e as pessoas têm que acreditar nas fontes oficiais. Aí às vezes está ali um canal, por exemplo, da prefeitura ou da segurança pública informando a cada momento a evolução da água, a evolução dos riscos, pedindo que as pessoas saiam das áreas de risco, mas às vezes as pessoas preferem ouvir lá o seu Emerson, que lançou um áudio de 10 minutos falando bobagem, no achômetro, né, sem fundamentação Nenhuma. técnica, mas ele cria uma informação e aquela pessoa acha que é verdade, já compartilha. Em questão de minutos está em grupos e, enfim, se dissemina muito rápido e é um desserviço. Uma desinformação. Uma desinformação que pode acabar tirando vidas, porque as pessoas não levam, às vezes não levam fé, né, falando meio português aqui, que pode vir a acontecer. Exemplo claro, hoje, várias regiões em que não ia água, a água chegou, né? E as pessoas, eu não acreditei. Já há vídeos assim já. E tá aqui nos meus pés a água. O que eu vou fazer agora? Poxa, já faz dias que está sendo alertado. E aí o que acontece? A pessoa vai ficar ilhada, vai ter problemas. E se só Segurança ficar pública vai ter que ir lá resolver. O risco iminente ou de voluntário. morte. E mesmo Exatamente. que seja 50 centímetros d'água ou 30 centímetros d'água, sabe? Tu ter uma região toda tapada Exatamente. é perigoso. Sim, com Porque certeza. E outras coisas também, né? A gente tem muito buraco aqui na cidade, demais. Agora, com todas as ruas tapadas, o risco do teu carro cair num buraco, quebrar e ficar preso ali. Uma Exatamente. tampa de bueiro que sai, uma pessoa cai. Exatamente. O risco é iminente. Há vários animais peçonhentos que daqui a pouco a água Sim. atrás. Entendeu? Como em Canoas tem umas imagens ali de um jacaré andando numa parte lá. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer um acidente grave com isso. Então, não é só o critério do afogamento em si, vamos dizer assim, que é a Sim. pior coisa. Há outras coisas que pode acontecer, a casa daqui a pouco, a fundação da casa ceder, causar uma erosão, enfim, outros riscos muito graves também que podem acontecer. Não é precisa só de uma isso. quantidade extraordinária Sim. Hoje, a maioria das residências hoje, né,
elas estão com a rede elétrica, ali as tomadas, né, na parte mais baixa da casa, né? Antigamente se colocava numa altura ali 1,10 m, 1,20 m, dependendo da... Hoje é 30 centímetros. Hoje as tomadas são todas baixas, então é um risco iminente de choque. Então, primeira coisa a se fazer, entrou água, desliga o disjuntor. Já vai dentro da possibilidade, se tiver a condição de daqui a pouco calçar uma bota, viu que começou a entrar água em casa, já desliga o disjuntor. Não deixa a água chegar nas tomadas para depois desligar o disjuntor. Isso é muito importante, rapidinho. É até bom tu falar nisso, porque eu ajudei a minha sogra e outras pessoas, e a minha cunhada também a sair de casa, porque estava nas áreas de risco. E a primeira coisa que a gente fez quando saiu da casa é desligar o disjuntor. Isso é importante também. Não é porque tu vai sair de lá que tu pode deixar também. Claro que também há instituições como, por exemplo, a CE Equatorial e outras tantas aí, que vão fazer o desligamento em rede, mas... Tudo que tu puder, mas tudo que tu puder ajudar. Então, assim, saiu de casa, tu vai deixar a casa, desliga o disjuntor, já deixa desligado, que é menos um risco para alguma coisa que possa vir a acontecer. E alguns têm painel solar também, né? Também tem esses equipamentos também, que eles mesmo com disjuntor, o rapaz até que eu conheço, esqueci o nome dele, ele estava falando que tem uma outra chave que também tem que ser desligada. Não basta desligar a chave central da CE, desculpa. Tem que desligar lá do equipamento, porque também ele fica gerando corrente. Na verdade, tem que desligar todas as fontes de energia, né? Seja a fotovoltaica quanto a da rede elétrica. E só para afirmar bem, né? É importante, começou a entrar água na sua casa, né? Já desliga os disjuntores, evitando o choque elétrico, né? Porque isso é uma questão preventiva e que certamente vai fazer a diferença. Porque na hora, aí voltando a falar sobre a questão dos voluntários, né? Muitos voluntários precisam ter uma breve orientação. Por isso é importante fazer a triagem, por isso a gente não pode, por exemplo, permitir que alguém entre numa embarcação, a gente trabalha embarcado também, né? Entre numa embarcação sem estar com o seu colete de salvatagem. A embarcação geralmente tem sobressalente, mas é importante porque tu não sabe o terreno que tu estás entrando, né? No caso a água ali, pode ser um local hostil. Daqui a pouco tu pode te deparar com um animal peçonhento. Eu não digo nem por ser picado por uma cobra ou por conseguir sair de um bote no jacaré, mas o estresse vai ser tão elevado que mesmo que tu saiba nadar, tu vai surtar. A gente tem casos de pessoas que foram mordidas por cachorro. Também. Porque os animais também estão estressados nesse momento. Né? Sim, instinto, né? E também tem a questão, mesmo que não aconteça nada disso, o bote virou, te deu uma cãibra, tu tá sem colete, também, sim. Risco iminente. E aí nada influenciou. Foi o teu próprio organismo que daqui a pouco, então, se tu tá com colete, tu vai ter uma câimbra, tu vai ter dor, mas tu vai continuar boiando. Romeu, aproveitando o gancho aí da energia, né? Quero te fazer agora uma pergunta sobre segurança também. Se houver um apagão na cidade, que a gente sabe que se houver enchente, um dos protocolos de enchente é desligar a energia elétrica da cidade, né? Ou dos bairros afetados. Qual que é a recomendação que tu dá para a segurança das pessoas num apagão? Bom, em primeiro lugar, né, se tiver a necessidade das pessoas saírem de casa de forma mais rápida, né, de forma emergencial, é importante, né, já deixar meio que preparado um kit, um documento, os seus documentos familiares e algo que tu possas usar em necessidades extremas. Por exemplo, daqui a pouco um canivete, um alicate, por exemplo. Porque isso aí pode ser fundamental numa hora que tu precisar cortar uma corda, precisar romper algum obstáculo. Uma grade, uma cerca elétrica. Uma cerca elétrica, exatamente. Então, por exemplo, uma concertina, né? Então é importante ter essa preocupação. Isso precisa ser um policial para fazer? Não. A gente tem que criar o que a gente chama na nossa linguagem, né? Condutas inteligentes de segurança. Então tu tem que estar precavido. Nós não estamos enfrentando um cenário de crise no Estado. O Estado não está quase 100% colapsado, está? Por que eu vou esperar acontecer para depois tomar a providência? Se eu já posso daqui a pouco, olha, nós ainda estamos num cenário tranquilo em Pelotas, então eu já posso me precaver. Eu posso ter o meu kit de sobrevivência, por exemplo, eu carrego sempre a minha mochila, um kit de APH, porque eu não sei se amanhã eu não vou me deparar com uma situação que eu possa necessitar
em mim mesmo, Pra quem? ou um familiar ou um cidadão que eu me deparo. Para quem está nos ouvindo, o que é um kit APH? Muitas pessoas podem não saber. É um kit de atendimento pré-hospitalar, né, que é o APH. Correto. Né? Nós temos dentro da corporação o APH tático, que aí é um pouquinho mais complexo, né? A gente, por exemplo, assim, num APH convencional, a gente vai fazer o atendimento pré-hospitalar, vai chamar o SAMU, vai aguardar o resgate, pronto. Já no APH tático é um pouquinho mais complexo. Digamos assim, um policial ele é treinado para usar mais instrumentos do que uma pessoa comum, digamos Do assim. que um civil. Do que um civil. Aí vem outros protocolos, né? Porque não vou trazer aqui, porque senão vai fugir um pouco do tema, mas é para vocês entenderem. Por exemplo, alguns meses atrás, eu estava indo trabalhar, indo a pé para o serviço, né? Às vezes eu gosto de fazer uma caminhada matinal e eu me deparei com um suicídio. O camarada pulou do 5º andar. Nossa. E eu prestei o atendimento pré-hospitalar até a chegada do SAMU. E nessas cenas, o que tu vê, né? Tu vê as pessoas em colapso, o estresse muito elevado e, como a gente fala, né? Blinda. Né? A pessoa perde os sentidos, fica atônita, não sabe o que fazer. E aí, nessa situação específica, rapidinho, o camarada ele caiu dentro ele pulou do 5º andar e caiu no hall de entrada da garagem. Eu levei alguns segundos para conseguir entrar, tive que pular, porque o irmão dele já tinha descido, não conseguia abrir o portão, moradores olhando da janela e eu gritando, abre o portão. Levaram uns bons minutos para conseguir abrir o portão. Uma coisa simples. Que fazem todos os dias. E que não dá para condenar porque a pessoa não está treinada para aquilo ali. Exatamente. Aí era um dia normal, não tinha chuva, um dia ensolarado, não tinha falha elétrica e ninguém conseguia abrir o portão, uma coisa simples. Eu tive que, digamos ali, não que eu seja o melhor, mas como eu estudo bastante e também faço treinamentos, eu vi que ali eu tinha que tomar frente. Comecei a verbalizar com as pessoas ali, até consegui abrir o portão, porque já estava a caminho do SAMU. Então, ao mesmo tempo que eu estava atendendo o cidadão ali, eu tive que fazer a gestão da ligação com o pessoal do SAMU, né, informando a situação, que era uma situação crítica, com múltiplas fraturas e tudo mais. Aí, até chegar ao SAMU, demorou alguns minutos, consegui alguém para abrir o portão, para o acesso do SAMU. Então, tudo isso numa situação, em tese, normal, as pessoas entram em choque. Então, o que tu recomendaria para um civil botar na mochila? Um band-aid, uma tesoura? Se possível, né? Uma atadura, material ali, band-aid, daqui a pouco uma tesoura, como disse, um canivete, um alicate, tudo que for... que tu possa pensar assim, bom, aqui em casa, por exemplo, se eu morasse numa residência e estivesse concertina, o que eu ia pensar? Se faltar luz, como é que eu vou sair daqui? Se eu for pular o muro, eu vou me rasgar nessa cerca. Como é que eu vou ultrapassar esse obstáculo num caso de falta de luz e começar a entrar água? Vou ter que sair daqui. Bom, então eu tenho que pensar de forma como eu vou conseguir romper aqueles obstáculos se for necessário. Se tiver escuro, uma lanterna. Uma lanterna. Então eu já tenho que pensar, digamos assim, a fala aqui é só uma fala técnica, eu não quero causar pânico em ninguém, mas eu tenho que pensar como que eu vou conseguir lidar com essa situação adversa numa situação de crise. No ambiente que tu tá. No ambiente que eu estou. E que mínimo. Pode se tornar inóspito. Exatamente. No mínimo. Eu tenho que pensar assim, o momento vai gerar um colapso, eu vou estar num momento hostil e eu tenho que saber lidar com a situação. E o que de eu vou precisar? Né? O mínimo. Bom, eu já vou deixar uma mochilinha pronta. Se der um problema, bom, tá aqui. Se a pessoa tem colete também em casa, como há risco de alagamento, já deixa a mão, já tira, tá no forro, tá nisso. Não deixa para depois, já deixa ali no cantinho. Ou já dá uma pesquisada ali na internet, no YouTube ali, de como fazer boias com garrafa, essas coisas. PET, que parece uma bobagem, mas exatamente. Numa hora de risco pode ajudar e muito, né? Sem dúvidas. Isso é extremamente importante, né? Por exemplo, em Canoas, né, relatos reais de colegas lá que fizeram salvamento de crianças dentro de caixa térmica, de caixa de isopor. Porque os pais tiveram naquele instinto, né,
de pensar, bom, como é que eu vou salvar o meu nenê, como é que eu vou salvar meu filho? Tiveram aquele pensamento e conseguiram ter naquele momento esse insight, que não é todos que conseguem, porque eu digo por experiência, na maioria dos casos as pessoas colam as placas, né? O estado de choque é tão severo que a pessoa perde o sentido. Verdade. Então, a gente pode notar isso no trânsito, né? Agora, quando teve a evacuação dos bairros, as pessoas travaram em locais assim que tu podia, tipo, dar uma volta na quadra e tu saía daquele lugar. Exatamente. Um exemplo, só para pegando o teu gancho aí. Um acidente de moto. Não rara vez a gente vê, eu já flagrei vários acidentes. Mexendo na pessoa. No choque, a pessoa às vezes está vendo que vai colidir, uma simples manobra defensiva. Verdade. Evitaria o acidente. Mas o que geralmente acontece? A pessoa ela entra em choque, tenta frear a moto e ela não tem... É 1 segundo, 2, 3 que poderiam fazer diferença, uma simples manobra evasiva. Mas não, a pessoa cola, ela blinda e bum, vai e dá colisão, choque, porque simplesmente não tem um preparo. Importante e aí isso. volto a falar de questão de treinamento. As pessoas que treinam geralmente têm um resultado diferente em situações adversas, pela condição do preparo psicológico, principalmente o fator psicológico. Exatamente, é muito treino. Tu que está numa instituição é excessivamente e eu acho que incansavelmente é treinamento em cima de treinamento e nunca chega, né? Exatamente. É sempre. Então isso é importante falar para as pessoas. Não é do dia para noite que tu vai aprender a fazer tudo Exatamente. isso. Não tem como. Te perguntar, Romeu, o que o Estado está fazendo, né? Quais as providências que o Estado está tomando para ajudar na segurança aqui de Pelotas? Então, já foi enviado o reforço, né, de policiamento para cá e houve, digamos assim, isso eu percebo, falando aqui mais como cidadão, né? Eu percebo que as atenções estão voltadas para esse cenário de crise, né? Onde se sabe que nas áreas mais conflagradas, nas áreas de risco, principalmente onde já houve evacuação, há uma necessidade de um reforço policial. E isso está sendo feito, sem sombra de dúvidas. Show. Romeu, para encerrar aqui o nosso podcast hoje, a gente tentou ser o mais breve possível e objetivo para trazer informações úteis para a população. Eu vou te pedir para te dar um recado pro pessoal de casa. E só colocando um adendo, que eu já tinha ideia de fazer isso também, em cima do que ele falou, falar para as pessoas, assim, não é... Que fique bem claro, ninguém está criando pânico, ninguém está criando uma zona de desconforto. Não é isso. É tentar levar um auxílio, uma informação para que as pessoas fiquem atentas e preparadas. Tu como pessoa, vou falar assim, como pessoa que lida muitas vezes com situações de extremo risco, até a tua própria vida. O que tu diz para as pessoas assim, que muitas vezes não estão acreditando, não estão entendendo a gravidade? O que tu diz para essas pessoas, assim, principalmente nas áreas de risco e que ainda tem gente lá, ainda há pessoas lá? Bom, primeiramente, né, eu acho que para que nós tenhamos um resultado diferente ou menos gravoso do que aconteceu na região metropolitana, a população tem que acreditar que pode sim acontecer um evento crítico. E se acontecer esse evento crítico, como é que a gente vai conseguir minimizar o impacto? Através de prevenção. A prevenção é a palavra-chave. Então, se está sendo solicitado que seja evacuado determinada área, as pessoas têm que acatar. Porque isso é uma ação preventiva, onde se levantou de várias formas e projeções que é uma zona de risco. Então, se permanecer, insistir em permanecer, vai ser mais uma pessoa que vai necessitar de um apoio. E quando ela está precisando de apoio, outra não vai ter. Porque no cenário de crise, a coisa sai do controle, né? Então, é importante, sim, levar em consideração tudo que está sendo falado, a forma preventiva. Ao risco, as pessoas, mas eu não quero sair da minha casa porque eu tenho medo que entrem e furtem os meus objetos. Então, aquilo que tu tem de mais valor, leva para casa de um amigo,
de um parente que esteja numa área que não esteja em risco. Aluga um depósito, faz o que for viável com o teu, digamos assim, com o teu bem mais valioso. Carro, se puder botar um carro numa área mais alta, enfim, mas não deixa de pensar na tua vida, na vida do teu familiar, porque isso não tem volta. O carro compra-se de novo mais à frente, a casa se reconstrói se for possível, se não for possível se reconstruir, busca-se um abrigo. Isso são coisas que a gente consegue pensar à frente. Hoje, se eu perder meu carro, se eu perder minha casa, e eu manter a minha vida, ok, eu sei que eu vou ter tempo para pensar no que eu vou fazer no futuro. Eu não posso pagar para ver, né? As pessoas, infelizmente, agem assim, pagam para ver. E, segundo vários relatos, né, fidedignos, as pessoas que não acreditaram, né, principalmente na região de Porto Alegre e Canoas, que não acreditaram, tiveram, além do susto, grandes prejuízos que talvez pudessem terem sido evitados, e algumas perderam a vida. Que é o pior de tudo, né? Ainda ontem o Marcelo fez um comentário, né, que vai bem de encontro a isso que tu tá falando, é que se a água vier, se teus bens estiverem na tua casa, tu vai perder de qualquer jeito. Uhum. Então melhor tu perder os bens e não perder tua vida junto, né? Exatamente. Então toma precaução, mais uma vez falando, isso é importante, precaução. A gente entende, a gente sabe, nós somos trabalhadores, então a gente sabe o quanto é difícil adquirir um bem, adquirir uma casa, a gente sabe, não podemos deixar esse lado, porque é o lado psicológico da pessoa e do ser humano, e que tu sabe, muitas vezes, tu daqui a pouco vai levar uma vida inteira ou não vai conseguir reconquistar. Então, como o Thiago está dizendo, mais uma vez, prevenção. Então, não quero perder, dá-se um jeito, consegue uma casa de um amigo, aluga um depósito. Inclusive, eu sei de instituições, eu digo pela minha esposa, de instituições, não vou falar o nome aqui, que trabalham com boletos, estão postergando os boletos, estão mudando as datas. Para quê? Para que te sobre um dinheiro daqui a pouco para alugar um depósito. Eu não tenho porque eu tenho que pagar isso. Então, e já está acontecendo. Eu digo pelo exemplo da minha esposa, tá? Eu sei pela minha faculdade também, já mudou todas as datas de pagamento, já parou com as aulas, entendeu? Então, isso já é uma maneira. Então, uma prevenção. Então, tu quer o teu bem, quer as tuas coisas, pega o que tem de mais valor, aproveita agora que está tudo tranquilo e dá um jeito de tirar e salva o que é mais essencial, a tua vida. É isso. Como disse, né? É importante a gente pensar de que centralizar as ideias, né? Bom, a minha vida hoje, a vida do meu filho, do meu neto, minha esposa, são vidas, são o meu maior bem, né? Um patrimônio que é intocável. Bom, eu tenho que pensar que isso é prioridade. A vida é prioridade. O patrimônio fica em segundo plano. Então, sempre tem que levar a sério as informações oficiais, acreditar que pode sim vir a ocorrer e tentar de alguma forma diminuir os riscos, né? Então eu acho que a palavra-chave é a prevenção. Tem que acreditar nas fontes oficiais, não disseminar fake news. Olha, e pensar da seguinte forma: o que vai contribuir na minha vida ou na vida de vocês eu replicar uma mensagem trazendo uma desgraça, né? Que é o que mais se compartilha, como a gente falou no início sim. da gravação. Isso vai contribuir alguma coisa na minha vida? Não. Então, cara, segundo plano. Hoje mesmo eu tenho centenas de mensagens no meu celular aqui que eu não estou nem abrindo. Não que não sejam talvez importantes, mas eu estou priorizando o grupo do trabalho, Sim. ligações, porque o momento está tão inóspito que eu tenho que priorizar algumas coisas. Então, volto a dizer, prioridade é a vida. A gente tem que pensar como prioridade a nossa vida. Não, isso aí, as informações são impactantes, né? E muitas pessoas levam muito a sério o que é dito. A gente tem muito exemplo disso, né? Que, não sei se tu lembra, mas no ano 2000 disseram que o mundo ia acabar. E tinha gente cometendo suicídio. Exatamente. Então, pra te ver como, às vezes, uma coisa que tu posta ali, pra ti pode ser algo, uma bobagem que tu acha que a pessoa não vai acreditar, que vai gerar só visualização, mas tu pode estar disseminando pânico e trazendo um cenário ainda mais difícil de ser lidado do que tá tendo agora. Exatamente. Então, só para fechar o recado, né? Prevenção acima de tudo.
priorizar a vida, né? Acreditar que sim, pode acontecer. Quando eu sou instrutor na área de segurança privada e também na segurança pública, né? Como você sabe, e uma das disciplinas que eu trabalho é o gerenciamento de crise. O gerenciamento de crise ele é uma disciplina dentro das instituições que ele visa fazer a gestão do problema, né? Chamado de crise, que é um evento crítico, né? E tentar sempre priorizando a vida, sendo que o principal objetivo do gerenciamento de crise é a preservação das vidas. E segundo, a aplicação da lei. O que eu quero dizer com isso? Num cenário que a gente se encontra hoje, um cenário inimaginável, a maior catástrofe natural do país, né, já considerado, a crise em que se está, digamos assim, habituado, que é o mais comum de acontecer, roubo a banco com reféns, cárcere privado, sequestro, grandes eventos críticos, né, que fogem da normalidade, quebram a harmonia na sociedade, geralmente são eventos controláveis, onde tem, digamos assim, a gente tem um início e projeta um fim daquele problema. Que aí tem a negociação, tem os estágios ali do gerenciamento de crise, mas se sabe o fim que pode se levar, que pode ser a prisão do delinquente ou a neutralização dele, né? Neste cenário de crise que o Estado vive hoje, é algo inimaginável, incalculável o seu fim. Quando baixar as águas Canoas, Porto Alegre, região metropolitana, e terminar os resgates no Vale do Taquari, os números serão assombrosos, né? E aí eu pergunto, né, aproveitando o gancho que tu falou sobre o suicídio, as pessoas que lidam direto com o problema, elas precisam de um tratamento, e isso já está sendo pensado, e aqui como representante inclusive de associação de categoria, né, dos militares estaduais, policiais e bombeiros, a gente já tem essa preocupação de como ajudar esses policiais, esses bombeiros que lideram, né, estiveram direto na linha de frente. Porque a gente fala, né, de forma que, voltando a reafirmar, não quero causar pânico, mas são situações em que vai do 0 a 100 em poucos segundos. Gera um trauma, né? Gera um trauma, né? Até mesmo dos voluntários também, exatamente, né? Dos voluntários também. E nessa linha de frente, as pessoas que estão, né, se deparando com esse tipo de cena, elas vão precisar de um tratamento, elas vão precisar de um acompanhamento. Então é algo que a gente precisa pensar. E até mesmo essa triagem, né, que costumamos fazer, a triagem, o entrosamento, digamos assim, essas orientações, elas são importantes por isso. Porque será que todo mundo que está indo como voluntário está preparado para lidar com a situação em que ele vai se encontrar? As coisas que ele vai encontrar pelo caminho. Exatamente. Volto a falar que eu fico muito feliz e me sinto orgulhoso, né? O Estado tem o povo gaúcho e também de outros lugares da nação tem dado um show de empatia, de voluntariado, de amor ao próximo, de união. De estender a mão. Estender a mão, fazer o bem sem olhar a quem, né? Porque se não fosse isso, certamente a máquina pública, e aqui eu não faço uma crítica ao governo, né? Deixar claro isso, mas certamente a máquina pública por si só não teria capacidade de gestão nesse cenário, porque é algo extremamente atípico, é uma situação que nunca se vivenciou no Estado. Hoje, eu assistia de manhã os jornais ali, acho que mais de 90% do Estado está colapsado, foi atingido diretamente ou indiretamente pelas cheias. Então é algo inimaginável. Quando que a gente imaginou que o Estado todo estaria embaixo d'água? Totalmente fora de contexto, fora da curva. Fora de controle. No nível que foi, né? A gente vê furacão nos Estados Unidos que não teve enchente como a gente está tendo aqui. Exatamente. Então é um cenário inimaginável, que a gente impensável. Alguns anos atrás, se falasse que... Eu trabalhei em Canoas, né? E se alguém me dissesse que tinha ido água até a entrada da Matias Velho, eu não acreditaria. É longe, né? É longe. Eu já trabalhei lá também. No Menino Deus está chegando água. Sim. Então, por exemplo, da Praia do Paquetá até a entrada no Matias Velho, eles são 8,5 quilômetros aproximadamente. É algo inimaginável que a água viria e chegaria até aquele ponto.
Então, é um cenário catastrófico. E não só chegar a água, na altura que chegou. Na altura que chegou. Do Detalhe mesmo esse, né? modo, a gente não está imaginando que vai acontecer aqui, mas pode acontecer. Pode acontecer. Então, por isso que é importante, né, as pessoas acreditarem. Eu tenho andado por toda a área de Pelotas, né, tanto embarcado nas águas aqui do Canal São Gonçalo, Arroio Pelotas, Lagoa dos Patos, como também de viatura. Então, assim, ó, tá tudo, a cidade está, digamos assim, com o solo totalmente encharcado. Então, a gente tem que pensar. Ontem eu ouvi um áudio, né, de mais um dito especialista ali, e falando coisas absurdas, né? Porque a água não vai vir, não se preocupe que a água não vai vir, não tem como. No máximo vai chegar um espelho de 30 centímetros. É uma coisa assim que não tem como ter certeza do que vai acontecer. Uma das fotos lá que foi utilizada pela prefeitura mostra que a água chegou até a alfândega ali, né, em 1941. Só que as cheias foram maiores, né? Então, poxa, será que esses estudiosos, pessoas que estão debruçadas sobre o problema, fazendo a gestão da crise, e colocando o pior cenário, porque essa é a realidade. Exatamente. Tu tem que colocar o pior cenário possível. Tu tem que projetar sempre um colapso, né? Nessa situação específica. Tu tem que projetar o que pode vir a acontecer. E aí tu tem que ter pessoas fazendo a gestão da crise, que são gerenciadores da crise, né? Como citei ali a disciplina de gerenciamento de crise, onde geralmente tem um comandante, que é, por exemplo, o Batalhão de Operações Policiais Especiais tem um negociador e tem um comandante da operação. Numa situação de reféns, por exemplo, o banco reféns tem um gerenciamento de crise. E tem um comandante. Ele é auxiliado, obviamente, mas tem um comandante. Só que hoje a gente está falando de algo a nível de Estado, onde o governo do Estado, mais de 400 municípios assolados, 400 prefeitos, e aí começa a vir várias pessoas que estão engajadas tentando buscar uma solução num problema que parece não ter fim, né? E digo que a reconstrução ainda vai demorar muito tempo, né? E a gente precisa contar com o apoio da sociedade para isso. Não precisa também esperar muito, né? Porque quantas vezes já choveu aqui na cidade de a rua ficar no nível do canal e ter carro caindo dentro do canal porque se perdeu. Exatamente. Então um acidente pode acontecer, tem que estar preparado para todos os cenários. Perfeito. Só para fechar, eu fiz uma anotação aqui que eu acho que é importante frisar, né, para a nossa população. A gente sabe que o problema da segurança pública é um problema latente, né? Está sempre em pauta. E a gente, infelizmente, sabe a quantidade de criminosos que nós temos em Pelotas, todo o Rio Grande do Sul, no país, enfim. Eu acho, né, como profissional, que cada vez mais a população tem que entender o seu papel dentro da segurança pública. Porque geralmente é um jogo de empurra-empurra. Todo mundo reclama da segurança pública, todo mundo cobra respostas, todo mundo cobra posicionamento dos comandos, mas não se coloca no seu lugar, que é de responsável também pela segurança pública. O artigo 144 da Constituição Federal, ele trata que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Todo mundo sabe que tem direito à segurança pública, mas esquecem que tem responsabilidade. Dever. Né? Então eu, como cidadão, eu tenho que ter cuidado com a minha casa, eu tenho que ter cuidado com o meu veículo. Eu não posso ir às 2 horas da manhã, por exemplo, ficar andando com o iPhone 15 na Bento Gonçalves sozinho. Eu me torno uma vítima, né? Se coloca em risco. Se coloca em risco. Então a gente tem que entender esse momento, nosso lugar de responsável também pela segurança pública. A grande maioria das pessoas não sabe dos processos, né? Como se dá uma prisão, por exemplo. Então, o cara sempre... Todo mundo sabe na vila que o fulaninho lá rouba. Mas ninguém denuncia o cara. Sim. Como é que o cara vai ser preso se ninguém denuncia? Na faculdade eu tive um colega que foi assaltado 5 vezes naquele ano e ele não fez nenhum boletim de ocorrência. Pois é complicado, né? Então a população precisa entender isso. E também que, segundo o Código Penal, o artigo 301, se não me engano,
fala da prisão em flagrante. Então qualquer um do povo pode prender quem estiver em flagrante delito e as autoridades policiais, seus agentes devem, né? Então se eu flagro alguém cometendo um ilícito, eu como cidadão, eu tenho poder, direito, né? Eu posso prendê-lo. Só que a gente sabe que a grande maioria não faz. Por inúmeras razões, não estou aqui para condenar ninguém, até porque não é uma obrigação. Até porque também não tem conhecimento, não tem capacidade, porque tu também tem que ter uma instrução. Exatamente. Não é simplesmente dizer tu tá preso, sim, não vai funcionar. Aí esse momento, ele é um momento onde eu flagrei um ilícito. A minha prisão ela vai estar de que forma? Eu não vou chegar lá, tu tá preso. Né? Não é exatamente isso. Isso não, para que fique. Eu usei esse exemplo para que as pessoas entendam o que tu quer falar. Chamamos vizinho. Exatamente. É aí que eu volto a falar sobre a questão da grande mídia não informar o cidadão de forma correta. Porque se tu colocar ali, olha, o cidadão pode. Como é que o cidadão pode? Porque lá no Código Penal não está detalhado como que o cidadão vai fazer a prisão. Como proceder. Como proceder. Os policiais têm os protocolos, né? E os treinamentos. E os treinamentos. Mas o cidadão, se ele flagrou alguém lá forçando uma porta, cara, chama o vizinho, junta a família, agarra o cara, amarra, chama a polícia. Tá preso. Tu fez o teu papel de cidadão. E tu tá esculpido dentro do Código Penal. A própria Constituição Federal e o Código Penal, ele te dá essa liberdade de agir nessas situações. Mas vai parecer tem uma piada que eu vou contar pra vocês aqui, mas a minha esposa estava na parada de ônibus e ela foi ser assaltada. E o que ajudou ela foi uma senhora da sacada de uma casa gritar, pega ladrão. Que aí o cara ficou com medo e saiu. Uma atitude que ela teve dentro do que tu tá falando aqui. Então são várias atitudes que tu pode ter. Várias atitudes. Que vai colaborar para que isso não aconteça ou até mesmo a prisão desse meliante. Acho que já foi pauta de uma outra conversa nossa, mas reflexão, né, para encerrar a fala. Por que toda abordagem policial o cidadão pega o celular e começa a gravar a abordagem policial? Aí nós vamos ter inúmeras especulações. Porque não confia na polícia, porque quer botar no Instagram, porque enfim, nós vamos ter inúmeras justificativas para que o cidadão grave a ação policial. Por que o cidadão não grava a ação do criminoso? Por que o cidadão que sabe quem é o criminoso, muitas vezes, não grava e não manda lá para a Polícia Civil? Ó, esse aqui é o cara, esse aqui é o fulaninho aqui, ó, rua tal, rarará. É o cara que pratica furto todas a saída da faculdade, toda a saída da escola. Esse aqui é o abusador, ó. Esse cara é o cara que molesta as crianças na saída da escola, oferece bala. Por que o cidadão não faz isso? Mas toda abordagem policial ele se sente na obrigação de ir lá e filma um policial. É como eu disse, eu acho que já foi pauta de outra conversa nossa. Eu queria que a sociedade tivesse essa mesma voracidade de gravar ações policiais para gravar ações criminosas. Certamente o crime seria talvez 50% a menos na nossa sociedade, porque os criminosos também teriam receio de agir. Ainda mais no mundo tecnológico que vivemos. Exatamente. Aqui em Pelotas a polícia ainda não está usando câmera. Aqui ainda não está, está sendo implantado no estado, né? Isso é uma forma até de segurança para o próprio policial. Sim, né? sim, com certeza. Tem um caso de... E até para futura, porque muito a questão da fake news na fala, né? Porque fez isso, porque fez aquilo. Tá ali, tá em vídeo, tá comprovado, a atitude, se está dentro da lei, se não tá. Isso é uma defesa para ele mesmo, dizer que ele não fez nada do que ele não foi treinado e do que não foi orientado a fazer. Ponto. Inclusive pode ser uma pauta para um próximo programa falar sobre as câmeras corporais, né? Mas eu, particularmente, eu entendo que é uma ferramenta de extrema importância para o trabalho policial. Contudo, também tem as questões de garantias da liberdade individual do policial que vai usar a câmera, que também tem que ser respeitados. Enfim, tem uma série de fatores que aí é um tema mais complexo, sim. Mas eu particularmente eu entendo que é importante. Um caso de Santa Catarina, por exemplo, um camarada foi condenado por homicídio doloso porque ele agrediu um policial, o policial estava caído no chão e chutou a cabeça do policial e ficou tudo gravado. Então essa ação
Foi uma ação violenta, ele teve o dolo de matar o policial, porque o policial estava desacordado, ele chutou a cabeça do policial, e ele só foi condenado graças às imagens da câmera que comprovaram que realmente ele teve o dolo de tentar matar o policial, né? Então a câmera nesse ponto foi positiva. Então é um tema muito complexo, mas só para vai voltar. Romeu, muito obrigado aí pela tua participação hoje. Tá? Disponibilidade, né? Com tudo que está acontecendo, a gente sabe que tu tá trabalhando, né? Tu tá trabalhando à noite agora, né? Sim, nesses últimos dias à noite. E na realidade eu acho que com esse cenário não tem muito noite, muito dia. Eu acho que a qualquer momento é o momento, né? Só a última observação que gostaria de fazer. Deixar até um apelo como cidadão, né, para a população. Ultimamente tem surtido vários vídeos na internet, né, mostrando corpos, né, de pessoas. E isso eu gostaria de frisar aqui que se trata até de um crime, né, para quem não sabe. Aí volto a dizer sobre a questão da desinformação da sociedade e aquela sensação de querer ser o primeiro a compartilhar uma imagem. Cinematográfico. Né? Cinematográfico. Tem um vídeo muito chocante, para mim que sou policial militar, que estou acostumado, eu já perdi as contas de quantas ocorrências com desastre já atendi, e para mim que sou policial e que, digamos assim, eu não tenho milindres, para mim me chocou, que foi um pessoal filmando um corpo, né, dentro da água, em Canoas, e eles pegam um pedaço de madeira, eles pegaram uma madeira e mexeram no rosto da pessoa para olhar o rosto da pessoa. Não tem justificativa para isso. É um desrespeito. Né? É um desrespeito. Por isso que eu trouxe essa fala, que isso aí se trata de vilimpêndio, né, de cadáver. E é um crime tipificado no Código Penal no artigo 212. Então, tu tratar com ultraje uma pessoa morta, né, que é o vilimpêndio, por si só já é um desrespeito com a família. Desumano. É desumano. Cara, se tu não vai fazer o resgate, né, se tu não vai tirar o... Primeiro que ali não eram profissionais, né, mas se tu não vai fazer o que tem que ser feito, no mínimo age com responsabilidade, com senso, né, um senso crítico. Tem que pensar assim, pô, podia ser o meu filho, podia ser o meu irmão, podia ser um parente, podia ser um amigo. Uma das coisas que nos diferenciam dos animais é que a gente tem o tato de enterrar os nossos mortos. Exatamente. Né? Porque a gente se preocupa com a pessoa mesmo depois que ela morreu. Exatamente. E eu acho que isso é uma coisa assim, de todas as banalidades que a gente vê, eu vejo com preocupação isso. Porque a partir do momento que a gente perde esse sentimento de se preocupar com o outro e se preocupar com a família da pessoa, isso é muito preocupante, inclusive. O nome disso é amor. Ter um pouquinho amor. Amor ao próximo, amor às pessoas, amor à humanidade, enfim. É isso, a palavra, né? Amor. É ter um pouquinho de amor. E se colocar naquela situação, né? Exatamente. Nós temos que ser mais responsáveis, né? Agir com cautela, sempre pensando no outro, né? Usando sempre a empatia. Eu acho que isso... Empatia, essa é a palavra também. É a palavra-chave. Show. É isso aí, Ron. Muito obrigado. A gente vai trazer outras pessoas aqui para trazer mais informações, trazer dicas do que pode ser feito. O Romeu foi o primeiro de hoje aqui, mas a gente tem outras pessoas que a gente está em contato para tentar trazer informação de fontes confiáveis. Né? Exatamente. É uma coisa que a gente está precisando muito hoje, para não disseminar o pânico, mas também não deixar as pessoas sem saber o que fazer. Até eu não sei, eu não me recordo agora que a gente falou de tanto, tu pode falar para a câmera a tua função, o que tu faz, porque, né, muitas pessoas podem não te conhecer, até por isso que a gente trouxe ele é uma fonte confiável de tudo que está acontecendo e das coisas que podem ser feitas. Perfeito. Meu nome é Thiago Romeu, eu sou policial militar, sou bacharel em Direito, possuo algumas especialidades, né, pós-graduações na área do Direito, e já fiz vários treinamentos dentro da segurança pública e também na segurança privada. Sou instrutor de segurança privada também. Então, digamos assim, eu sou um eterno estudioso, estou sempre aprendendo, né, sempre tentando fazer o melhor. Né? Mais uma vez, parafraseando aqui o Marcelo de Cortella, a gente tem que fazer o melhor na nossa condição. E é o que eu sempre tento fazer, né? Sempre tento fazer o melhor dentro da condição que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores para fazer melhor ainda. E eu acho que a população tem que pensar dessa forma, tem que agir dessa forma, né?
mas como tu falava, né? Eu acho que a nossa educação que deve vir de berço, nossa educação no país tem que melhorar para que a gente tenha cada vez cidadãos melhores, né? Para que a gente tenha uma sociedade mais harmônica, mais justa e principalmente com amor e empatia. Exato. Não é o melhor do mundo, mas é o seu melhor. Exatamente. Isso aí. Muito obrigado. Marcelo, tu quer dar algum recado pro pessoal? Só agradecer ao Thiago aí por a disponibilidade de vir até aqui para passar informações, que esse é o nosso intuito. A gente saiu um pouco do que nós trabalhamos, né? Um programa de entretenimento, humor, além de informação, mas não é o momento. O momento é para tentar tranquilizar as pessoas e ajudar o próximo. Essa é a essência do que eu e o Emerson trabalhamos. Somos cabeças diferentes, pensantes, mas o nosso ideal é esse, tornar tanto a humanidade quanto principalmente a internet num lugar melhor. Então por isso que a gente saiu um pouco do nosso contexto, saímos do que a gente está acostumado a fazer, da nossa zona de conforto, entre aspas, para tentar ajudar o próximo. Então muito obrigado pela disponibilidade, Thiago, e segue trabalhando aí para nos ajudar. Eu que agradeço, espero ter de alguma forma, né, mesmo Muito. que minimamente, contribuído com alguma coisa com vocês e com a nossa Muito, sociedade. ajudou Então, muito. Só uma última pergunta. O 190 tá funcionando? Sim, tá funcionando. Tem algum outro canal? Sem ser A 190, gente- caso a não gente- consiga a pessoa? Por enquanto não, mas as informações estão sendo, digamos, atualizadas a todo momento. Caso às vezes dá uma instabilidade, ele é colocado nas redes sociais ali números alternativos em caso de necessidade. Ok. Mas até está funcionando o 190. Sim. Bom, que estava circulando uma informação de que não estava funcionando. Não, a princípio está uma funcionando sim. desinformação. É. Eu bato na tecla. Toda vez que, mesmo em situações anormais, antes de todo esse evento crítico, toda alteração que dá no sistema, ou até por conta da rede telefônica, se sai fora do ar, já é imediatamente informado através das redes sociais ali um número alternativo. Já aconteceu com a Brigada, já aconteceu com a Guarda Municipal, acontece... Problemas. Problemas técnicos que acontecem, mas é difundido automaticamente um número alternativo para contato. Muito Qual obrigado. o local de confiança para a gente pegar a informação? Hoje, A página da prefeitura? página da prefeitura, o site, Instagram da Secretaria de Segurança Pública, do Governo do Estado. Então são canais oficiais que trazem informações fidedignas, principalmente as redes sociais da Secretaria de Segurança Pública. Show. Ótimo. Muito Muito obrigado, Rômel. Pessoal que está assistindo aí, a gente vai trazer outros vídeos para ajudar nesse momento que a gente está passando agora. Então, fica atento. Isso aí e até a próxima. Até. Obrigado, Rômel. Romeu. Bola.